O telefone tocou às 7 da manhã do primeiro dia da minha aposentadoria. 43 anos dedicados à educação haviam terminado na sexta-feira anterior. 43 anos acordando antes do sol, preparando aulas, corrigindo provas e moldando mentes jovens. Finalmente, aos 66 anos, eu poderia acordar quando quisesse, tomar meu café sem pressa e talvez até ler um livro inteiro sem interrupções. Ou assim eu pensava. Meu nome é Yolanda Santos e sempre fui conhecida pela minha independência. Nunca casei, mas tive Marcelo quando era jovem. Uma gravidez que mudou completamente o rumo da minha vida aos 22 anos. Criei meu filho sozinha, trabalhando durante o dia e estudando à noite para me formar em pedagogia. Foi uma escolha que me fortaleceu de maneiras que eu nem imaginava na época. Em Santarém, cidade onde nasci e me criei, todos me conheciam como a professora Yolanda. Respeitada, querida, mas também temida por minha disciplina firme e justa. Morava sozinha numa casa simples, mas confortável, herança dos meus pais. Uma vida organizada, tranquila, exatamente como eu gostava. Marcelo, agora com 42 anos, era casado com Letícia há 15 anos. Eles tinham 4 filhos. Bruno, de 14 anos, Camila, de 12, os gêmeos Pedro e Paulo, de 8 anos. Devo confessar que minha relação com Letícia sempre foi complicada. Ela nunca escondeu que achava estranho eu ter escolhido permanecer solteira depois de ter Marcelo. Uma mulher da sua idade, sozinha, deve ser muito solitário, ela costumava dizer, sempre com aquele tom de pena fingida que me irritava profundamente. A verdade é que eu escolhi minha solidão. Escolhi minha independência. Aos 25 anos, tive um noivado que terminou quando descobri que meu futuro marido esperava que eu abandonasse a carreira para me dedicar exclusivamente à casa e aos filhos que ele planejava. Naquele momento, percebi que preferia a companhia dos meus livros e dos meus alunos a qualquer homem que não respeitasse meus sonhos. Então, quando o telefone tocou naquela manhã de segunda-feira, eu estava saboreando meu primeiro café da aposentadoria, observando os passarinhos no quintal e planejando como organizaria meus próximos anos. Alô? Atendi, ainda sonolenta. Yolanda? É a Letícia? Sua voz tinha aquele tom imperioso que eu conhecia bem. Preciso falar com você. Bom dia para você também, Letícia. Em que posso ajudá-la? Olha, vou ser direta. Estou organizando uma viagem com minhas amigas do Pilates para Fernando de Noronha. Já está tudo pago. São 10 dias maravilhosos que mereço depois de tanto tempo cuidando da casa e das crianças. Fiquei em silêncio, esperando ela chegar ao ponto. Letícia adorava esses preâmbulos dramáticos. O problema é que Marcelo não pode se afastar do trabalho. Você sabe como é, ele tem aquele projeto importante na empresa e não pode viajar agora. E bem, as crianças não podem ficar sozinhas, né? Meu estômago começou a se contrair. Eu pressenti onde essa conversa ia parar. Então pensei em você. Agora que se aposentou, não tem mais nada para fazer mesmo. Pode cuidar dos meus 4 filhos por uns dias. Quer dizer, 1 mês, na verdade. Resolvi estender a viagem, aproveitar que está tudo liberado. 1 mês, 4 crianças, no primeiro dia da minha aposentadoria. Letícia, eu acabei de me aposentar. Tenho planos. Que planos? Ela interrompeu com uma risadinha. Yolanda, você não tem marido, não tem filhos, não trabalha mais. Sinceramente, não sei o que você faz o dia inteiro. Pelo menos assim, seria útil para alguma coisa. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que ela nem sequer percebeu. 43 anos dedicados à educação, formando cidadãos, moldando caracteres, e eu era inútil aos olhos dela. As crianças são fáceis de cuidar, continuou, interpretando meu silêncio como concordância. Só precisam de comida e alguém para ficar de olho. Você não precisa fazer muito. É praticamente umas férias para você também, ter companhia em casa. Férias. Cuidar de 4 crianças mal educadas por 1 mês era férias. Letícia, comecei, minha voz perigosamente calma. Deixe-me entender. Você quer que eu abra mão dos meus planos de aposentadoria para cuidar dos seus filhos por 1 mês inteiro, sem aviso prévio, porque, na sua opinião, eu não tenho nada melhor para fazer?
Exatamente. Viu como você é inteligente? Por isso que foi professora por tanto tempo. Então, posso contar com você? Preciso levar as crianças hoje ainda, porque meu voo é amanhã cedo. Hoje. Ela queria deixar 4 crianças na minha casa no mesmo dia. Por um momento, fiquei tentada a gritar, a despejar 40 anos de frustrações acumuladas com comentários desdenhosos e falta de respeito. Mas então, algo interessante aconteceu. Uma calma estranha tomou conta de mim. A mesma calma que eu sem vó na sala de aula, quando um aluno particularmente desafiador testava meus limites. Um sorriso começou a se formar no canto da minha boca. Claro, Letícia, disse, minha voz suave como mel. Pode trazer as crianças, será um prazer cuidar delas. Ela pareceu surpresa com minha concordância fácil. Ah, que bom! Eu sabia que você entenderia. Somos família, né? Te pago alguma coisa quando voltar, se você quiser. Não precisa se preocupar com dinheiro, respondi, ainda sorrindo. Tenho certeza de que será uma experiência educativa para todos nós. Ótimo. Levo as crianças aí pelas 3 da tarde. Você é um anjo, Yolanda. Até mais. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone por um longo momento, o sorriso ainda brincando em meus lábios. Letícia não fazia ideia do que acabara de desencadear. 43 anos lidando com crianças mal educadas e pais omissos tinham me ensinado algumas lições valiosas sobre disciplina e consequências. Se ela queria que eu cuidasse das crianças, eu cuidaria, mas do meu jeito. Terminei meu café, peguei meu caderno de anotações e comecei a fazer uma lista. Tinha 6 horas para me preparar para a lição de vida que Letícia e seus filhos estavam prestes a receber. A aposentadoria acabara de ficar muito mais interessante. Assim que desliguei o telefone, uma energia que eu não sem vó há anos começou a pulsar em minhas veias. Era a mesma sensação de quando eu planejava uma aula especialmente desafiadora, ou quando precisava lidar com um aluno problemático. A diferença é que agora eu tinha total liberdade para agir. Peguei meu caderno, o mesmo que usava para planejar aulas, e comecei a anotar tudo o que sabia sobre os filhos de Letícia. 43 anos de experiência em educação me ensinaram que conhecer o material com que você vai trabalhar é fundamental. Bruno, 14 anos, viciado em videogame, respondia mal aos pais, notas péssimas na escola. Camila, 12 anos, mimada, acostumada a conseguir tudo o que queria através de birras. Os gêmeos Pedro e Paulo, 8 anos, pequenos tiranos que transformavam qualquer ambiente em zona de guerra. Eu os via nas reuniões de família, observava como Letícia cedia a todos os caprichos enquanto Marcelo fingia não ver o caos. São apenas crianças sendo crianças, ela sempre dizia quando alguém comentava sobre o comportamento deles. Bem, agora essas crianças sendo crianças teriam uma professora de verdade. Primeira parada, a loja de materiais pedagógicos. Conhecia a Dona Rosa, que sempre me fornecia materiais diferenciados para minhas aulas mais criativas. Expliquei minha situação, obviamente omitindo alguns detalhes, e ela sorriu com malícia. Professora Yolanda, a senhora quer mesmo transformar essas crianças? Quero dar a elas a oportunidade de descobrirem seu potencial, respondi diplomaticamente. Saí de lá com uma caixa cheia de atividades educativas, jogos que exigiam raciocínio lógico, livros adequados para cada idade e material de arte. Nada de eletrônico, tudo analógico. Segunda parada, o supermercado. Percebi que precisaria ajustar totalmente meu cardápio. Nada de refrigerantes, doces ou comida industrializada. Frutas, verduras, carnes magras, sucos naturais. Se elas iam ficar na minha casa, comeriam comida de verdade. Terceira parada, a farmácia. Comprei vitaminas infantis, remédios básicos e, mais importante, melatonina natural para crianças. Algo me dizia que regular o sono seria crucial para o sucesso da minha missão. Ao voltar para casa, encontrei uma mensagem no celular. Era de Marina, minha ex-aluna que agora trabalhava como monitora em colônias de férias. Vó Yolanda,
Soube que a senhora se aposentou. Que alegria! Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Perfeito. Liguei imediatamente. Marina, querida, que bom ouvir sua voz. Escute, tenho uma proposta para você. Que tal ganhar um dinheiro extra ajudando a avó aqui com um projeto especial? Expliquei a situação, novamente, omitindo detalhes desnecessários, e Marina aceitou na hora. Combinamos que ela viria todas as manhãs para ajudar com atividades físicas e educativas. Às 14h, minha casa estava transformada. Havia criado 4 estações de atividades na sala, organizei os quartos de forma funcional e preparei um cronograma detalhado que deixaria qualquer escola militar com inveja. Mas o mais importante, havia comprado, online, um pacote de cruzeiro de 10 dias saindo de Belém. Destino: Caribe. Partida em exatamente 15 dias. Enquanto esperava Letícia chegar, me permiti um momento de reflexão. Por que eu estava fazendo isso? Não era apenas sobre ensinar uma lição para minha nora arrogante. Era sobre todas as vezes que fui subestimada por ser solteira, todas as vezes que minha dedicação à educação foi vista como não ter o que fazer, todas as vezes que minha escolha de vida foi questionada como se fosse um erro. Letícia representava todas as pessoas que acreditavam que uma mulher sem marido e filhos era incompleta, inútil, disponível para servir aos outros sem ser valorizada. Hoje, elas aprenderiam o valor de uma professora aposentada. O barulho do carro na garagem me trouxe de volta à realidade. Respirei fundo, coloquei meu melhor sorriso e me dirigi à porta. O jogo estava prestes a começar. A porta se abriu como uma comporta de represas, liberando uma avalanche de energia caótica. Bruno entrou primeiro, grudado no celular, nem sequer levantando os olhos para me cumprimentar. Camila veio logo atrás, reclamando alto sobre ter que ficar na casa da avó chata. Os gêmeos entraram correndo, já discutindo sobre qual dos dois ocuparia o quarto maior. Letícia apareceu por último, carregada de malas e com aquela expressão de quem estava fazendo o maior favor do mundo. Yolanda, você é uma salvação! Ela me beijou no rosto com pressa exagerada. As crianças já comeram, então não precisa se preocupar com comida hoje. Ah, e elas costumam dormir tarde, viu? Não adianta tentar botar na cama cedo porque não vão. Observei as crianças espalharem suas bagagens pela minha sala organizada como um furacão desestruturando uma biblioteca. Bruno já havia se jogado no sofá e ligado minha televisão no volume máximo. Camila abriu minha geladeira sem pedir permissão e fez uma careta. Vó, você só tem comida de velho aqui. Onde estão os refrigerantes? Refrigerante faz mal, respondi calmamente. Ela revirou os olhos com um desdém impressionante para uma criança de 12 anos. Os gêmeos haviam encontrado minha estante de livros e começaram a usar os volumes como blocos de construção. Cuidado com os livros, pedi, mas eles me ignoraram completamente. Letícia observou a cena com um sorriso complacente. São crianças cheias de energia, você vai se acostumar. Ah, esqueci de avisar, eles não gostam de banho todo dia. Bruno só toma banho quando sente vontade. Força ele que ele fica agressivo. Entendo, murmurei, mentalmente adicionando mais um item à minha lista de correções necessárias. Bom, preciso correr. Meu voo é muito cedo amanhã e ainda tenho que fazer as unhas. Ela se dirigiu às crianças. Comportem-se com a avó Yolanda. Bem, mais ou menos se comportem, né? Vocês são crianças, afinal. Ela me deu outro beijo apressado e já estava saindo quando gritou: qualquer problema me liga, mas só se for muito urgente porque vou estar aproveitando minhas férias merecidas. A porta se fechou e o silêncio que se seguiu durou exatos 3 segundos. Chato! Não quero ficar aqui, berrou Camila. Essa televisão é muito pequena, reclamou Bruno. Na nossa casa é bem maior. Os gêmeos derrubaram 3 livros no chão e começaram a brigar sobre qual dos dois havia feito mais bagunça. Eu permaneci parada no centro da minha sala, observando o caos se instalar. Era como assistir a um experimento social sobre os efeitos da falta de limites na infância. Fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Então, bem devagar, caminhei até a televisão e a desliguei. Ei,
Bruno protestou. Eu estava assistindo. Eu sei, respondi calmamente. Agora vamos conversar sobre como as coisas funcionam na minha casa. Não queremos conversar, disse Camila, cruzando os braços. Queremos assistir televisão. Eu entendo que vocês queiram, mas antes precisamos estabelecer algumas regras. Regras são chatas, declararam os gêmeos em uníssono. Sorri. Era hora de mostrar por que eu havia sido respeitada por 43 anos em sala de aula. Sentem-se, por favor, disse, minha voz ainda suave, mas carregada de uma autoridade que eles nunca haviam encontrado antes. Algo no meu tom fez com que, instintivamente, as 4 crianças parassem o que estavam fazendo. Bruno largou o controle remoto. Camila fechou a geladeira. Os gêmeos largaram os livros. Meu nome é Yolanda, mas vocês podem me chamar de Vó Yolanda. Durante os próximos dias, esta será a casa de vocês também. E como toda casa, ela tem regras. Regras que foram feitas para que todos possam viver bem juntos. A mamãe disse que você ia deixar a gente fazer o que quisesse, disse Camila, testando meus limites. Sua mamãe disse que eu ia cuidar de vocês, e é exatamente isso que vou fazer. Cuidar de vocês de verdade. Caminhei até minha mesa e peguei 4 folhas que havia preparado. Em cada uma havia escrito o nome de uma criança e, embaixo, uma programação diária detalhada. Este será nosso cronograma pelos próximos dias, expliquei, entregando uma folha para cada um. 7 da manhã, despertar e exercícios matinais. 7h30, banho. 8 horas, café da manhã. 8h30, atividades educativas. Eu não vou acordar às 7, gritou Bruno. Exercícios? Eu odeio exercícios, choramingou Camila. Os gêmeos começaram a rasgar suas folhas. Eu continuei sorrindo. Entendo que isso seja diferente do que vocês estão acostumados. Mudanças sempre são difíceis no início, mas tenho certeza de que, em alguns dias, vocês vão adorar nossa nova rotina. E se não adorarmos? Desafiou Bruno. Bem, disse meu sorriso se alargando. Aí teremos a chance de descobrir o quanto vocês podem crescer ao superar desafios. Era quase 5 da tarde. Em exatamente 14 horas, minha verdadeira aula começaria. 6h45 da manhã. O despertador que eu havia colocado no quarto dos meninos tocou pontualmente. Poucos segundos depois, ouvi protestos abafados e o barulho de alguém jogando o aparelho contra a parede. 7 horas em ponto, abri a porta do quarto deles. Bom dia, rapazes. Hora de levantar. Vai embora! Bruno puxou o cobertor sobre a cabeça. Ainda é de madrugada. Os gêmeos nem sequer se mexeram, fingindo dormir profundamente. Entendo, disse calmamente. Vou preparar o café da manhã. Quem não estiver na mesa até 7h45 não come. Ótimo! Gritou Bruno do quarto. Não queremos sua comida de velha mesmo. Camila foi um pouco mais esperta. Apareceu na cozinha às 7h20, ainda de pijama e com cara de poucos amigos. Onde está a comida? Bom dia, Camila. Como você passou a noite? Ela me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Onde está a comida? Repetiu, ignorando minha pergunta. Ah, você quer dizer o café da manhã. Primeiro, você precisa tomar seu banho e se vestir. Mas eu tenho fome agora. Eu entendo que você tenha fome. Que sensação desconfortável, não é? Assim que você estiver pronta, poderemos comer juntas. Ela me encarou por um longo momento, claramente não acostumada a ter seus desejos imediatos questionados. Então, bufando teatralmente, voltou para o quarto. Marina chegou às 8 em ponto, pontual como sempre. Encontrou apenas a mim na mesa, tomando café calmamente. Bom dia, vó Yolanda. Cadê a criançada? Ainda aprendendo sobre horários, respondi com um sorriso. Às 8h30, quando iniciamos oficialmente as atividades educativas, apenas Camila havia aparecido. Ela se sentou à mesa da cozinha com cara de funeral, mastigando uma torrada integral como se fosse veneno. Onde estão seus irmãos? Perguntei. No quarto, fazendo birra. Entendo. Bem, vamos começar com você.
Marina trouxe algumas atividades muito interessantes. Marina, que havia sido minha aluna mais brilhante, entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ela havia visto esse mesmo método em ação durante seus anos escolares. Camila, disse Marina com entusiasmo genuíno, vamos fazer um experimento científico. Você vai criar um vulcão que entra em erupção. Para minha surpresa, os olhos de Camila brilharam. Por baixo de toda aquela rebeldia adolescente, ainda havia uma criança curiosa. Enquanto elas trabalhavam, eu subi para verificar os meninos. Bruno estava jogado na cama, mexendo no celular. Os gêmeos haviam transformado o quarto numa zona de guerra, com roupas espalhadas por todo lado. Como vocês estão se sentindo? Perguntei gentilmente. Com fome, murmurou Pedro. E com tédio, acrescentou Paulo. Imagino. Deve ser muito desconfortável ficar trancado num quarto quando há tantas coisas interessantes acontecendo lá embaixo. Bruno levantou os olhos do celular pela primeira vez. Que coisas interessantes. Bem, Marina trouxe materiais para fazer slime. Há uma experiência química acontecendo na cozinha, e esta tarde vamos pintar aquarelas no quintal. Mas isso é só para quem segue nosso cronograma. Deixei a informação no ar e desci. Menos de 10 minutos depois, Paulo apareceu na cozinha. Posso fazer slime também? Claro, assim que você tomar seu banho e se vestir. Ele correu escada acima. Pedro apareceu 5 minutos depois, seguido por um Bruno resmungão que fingiu estar descendo para beber água, mas ficou observando as atividades do canto do olho. Por volta das 10 da manhã, os 4 estavam participando das atividades. Não exatamente com alegria, mas participando. O primeiro telefonema de Letícia veio ao meio-dia. Yolanda, como estão as crianças? Estão ótimas, muito ocupadas aprendendo coisas novas. Aprendendo? Yolanda, são férias, deixa eles descansarem um pouco. Eles estão descansando. Descansar da preguiça mental, do tédio, da falta de propósito. Está sendo muito produtivo. Houve uma pausa. Como assim produtivo? Bruno descobriu que tem jeito para matemática quando aplicada a situações práticas. Camila tem um talento natural para ciências. E os gêmeos trabalham maravilhosamente bem em equipe quando direcionados adequadamente. Yolanda. A voz de Letícia ficou levemente preocupada. Você não está sendo muito rígida com eles, está sendo? Estou sendo exatamente o que eles precisam. Consistente, clara e carinhosa. Posso falar com o Bruno? Chamei Bruno, que atendeu relutante. Oi, mãe. Não consegui ouvir o que Letícia disse, mas vi o rosto de Bruno mudando de expressão. Primeiro surpresa, depois algo que parecia orgulho? É, mãe, a gente fez um vulcão que explodiu de verdade, e eu descobri que gosto de cálculos quando é para construir coisas. Não estou sendo torturado. Na verdade, está sendo meio legal. Quando ele desligou, me olhou com uma expressão que eu não havia visto antes. Era respeito. Minha mãe falou que você está sendo muito severa. Eu disse que não. E por que você disse isso, Bruno? Ele pensou por um momento. Porque ninguém nunca me ensinou que eu era bom em alguma coisa antes. Naquela noite, pela primeira vez em suas vidas, as 4 crianças foram dormir às 9 horas, sem protestos. E pela primeira vez em muito tempo, eu fui dormir sabendo que estava fazendo exatamente o que nascera para fazer. Educação verdadeira, não apenas de matérias escolares, mas de vida. O 5º dia marcou uma transformação que eu não esperava acontecer tão rapidamente. Bruno acordou 5 minutos antes do despertador e foi o primeiro a chegar à mesa para o café da manhã. Camila havia começado a fazer perguntas científicas cada vez mais complexas. Os gêmeos descobriram que trabalhar juntos era muito mais divertido do que brigar constantemente. Mas foi nesse dia que Letícia decidiu fazer sua segunda ligação. Yolanda, preciso falar com você urgentemente. Sua voz tinha um tom que eu não havia ouvido antes. Preocupação misturada com algo que parecia... desconfiança? Claro, Letícia. Aconteceu alguma coisa? É sobre as crianças.
Algumas amigas minhas aqui em Noronha têm filhos da idade deles, e quando eu conto sobre a rotina que você criou, bem, elas ficam preocupadas. Preocupadas com o quê? Acordar às 7 da manhã, atividades programadas o dia inteiro, banho obrigatório todos os dias. E Holanda, isso parece um internato militar. Olhei para a sala, onde as crianças estavam concentradas em um projeto de arte que eles mesmos haviam sugerido. Bruno estava ajudando os gêmeos com técnicas de pintura que Marina havia ensinado. Camila estava lendo um livro sobre vulcões, por escolha própria. Letícia, que tal você falar com eles e tirar suas próprias conclusões? É exatamente isso que vou fazer. Passa o Bruno aí. Bruno atendeu o telefone com aquela energia contida que ele havia desenvolvido nos últimos dias. Não mais o adolescente explosivo que chegara na minha casa. Oi, mãe. Sim, acordamos às 7, mas não é ruim. Na verdade, a gente tem mais tempo para fazer coisas legais. Como assim muito cedo? Mãe, a gente sempre acordava às 7 para ir para a escola. Pausa longa. Tortura? Quem disse que é tortura? Mãe, ontem eu construí uma ponte com palitos que aguentou o peso de 2 livros. E a Camila fez uma experiência química que mudou de cor. Não estou sendo obrigado a fingir que gosto. Outra pausa, mais longa ainda. Mãe, por que você está brava? A vó Yolanda está nos ensinando coisas que nunca ninguém nos ensinou antes. Sim, eu tomo banho todo dia agora. E daí? Eu me sinto melhor assim. Quando ele desligou, seu rosto estava confuso e um pouco magoado. Vó Yolanda, minha mãe está muito brava com você. Ela disse que você está nos obrigando a fazer coisas que não gostamos. E vocês estão sendo obrigados a fazer coisas que não gostam? Os 4 se entreolharam. Camila foi a primeira a falar. No começo eu odiava acordar cedo, mas agora, eu não sei, sinto que o dia rende mais. E eu gosto de tomar banho todo dia, disse Pedro. Me sinto mais limpo. Eu me sinto mais inteligente, acrescentou Paulo. Como se meu cérebro tivesse acordado. Bruno ficou pensativo por um momento. Sabe, vó, em casa a gente passava o dia inteiro na frente da televisão ou do videogame. Eu pensava que era feliz, mas, não sei, era meio vazio. Aqui é diferente. É como se eu soubesse que sou capaz de fazer coisas importantes. O coração quase saiu pela minha boca. 43 anos de magistério, e ainda me emocionava quando via uma mente jovem descobrindo seu próprio potencial. Vocês querem saber algo interessante? Perguntei. Quando eu era professora, sempre dizia aos meus alunos que existem 2 tipos de felicidade. A felicidade preguiçosa, que vem de fazer sempre as coisas mais fáceis, e a felicidade produtiva, que vem de descobrir do que somos capazes. E qual é melhor? Perguntou Camila. O que vocês acham? Houve um momento de silêncio contemplativo. Então Paulo disse: a preguiçosa é boa na hora, mas depois você esquece. A produtiva fica. Exatamente. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, sentei em minha poltrona com uma xícara de chá e peguei o folheto do cruzeiro. 10 dias navegando pelo Caribe. 10 dias só para mim, sem horários, sem responsabilidades. Por um momento, senti uma pontada de... não arrependimento, mas algo parecido. Essas crianças estavam florescendo de uma forma que eu nunca imaginara possível. Era gratificante vê-las descobrindo suas capacidades, desenvolvendo autodisciplina, aprendendo a encontrar satisfação em conquistas reais. Mas então, lembrei da voz de Letícia ao telefone, da forma como ela havia me tratado, da maneira como sempre questionou minhas escolhas de vida. Lembrei de todas as vezes que ouvi comentários sobre mulheres solteiras que não sabem o que é responsabilidade de verdade. Era hora de mostrar exatamente o que uma mulher solteira e aposentada sabia sobre responsabilidade. O 7º dia trouxe a 3ª ligação de Letícia. Desta vez, sua voz estava francamente hostil. Yolanda, conversei com minha irmã, que é psicóloga, e ela disse que você pode estar traumatizando as crianças com essa rigidez toda. Interessante.
E sua irmã conversou com as crianças para chegar a essa conclusão? Ela não precisa conversar. É óbvio que forçar crianças a acordar cedo e seguir horários rígidos é prejudicial para o desenvolvimento delas. Olhei para o quintal, onde Bruno estava ensinando os gêmeos a plantar mudas de tomate que eles haviam germinado como parte de um experimento sobre fotossíntese. Camila estava ao lado, medindo o crescimento das plantas e anotando dados em um caderninho que ela mesma havia pedido. Letícia, quer saber como suas crianças estão realmente? Que tal uma videochamada? Ótima ideia! Assim você vai ver como eles vão reclamar de você. 5 minutos depois, estávamos todos reunidos na sala para a chamada de vídeo. Letícia apareceu na tela, bronzeada, com um drink colorido na mão e aquela expressão de quem estava pronta para uma batalha. Meus amores, como vocês estão? Mamãe está morrendo de saudades. Oi, mãe! As 4 vozes responderam em coro, mas algo na energia deles fez Letícia franzir a testa. Vocês estão diferentes, mais sérios. Não estamos sérios, mãe, disse Camila. Estamos concentrados. Hoje a gente descobriu que as plantas fazem comida sozinhas usando luz do sol. E eu fiz uma conta de matemática de cabeça sem calculadora, acrescentou Pedro com orgulho. Eu também, disse Paulo. A avó Yolanda disse que nosso cérebro é melhor que qualquer computador, se a gente souber usar direito. Bruno, que havia crescido visivelmente em maturidade durante aquela semana, foi mais direto. Mãe, a gente está aprendendo a se cuidar sozinho. Ontem eu mesmo lavei minha roupa e aprendi a passar. É bem legal saber fazer as coisas. O silêncio que se seguiu foi quase tangível. Letícia olhava para seus filhos como se não os reconhecesse. E talvez, realmente, não reconhecesse. Em uma semana, eles haviam se transformado de crianças dependentes e mimadas em pequenos seres humanos confiantes e curiosos. Vocês gostam de fazer essas coisas? A princípio, a gente odiou, admitiu Camila com honestidade. Mas agora é legal. É como se a gente tivesse descoberto que pode fazer um monte de coisa que não sabia que conseguia. E a avó Yolanda não é má com vocês? Os 4 se entreolharam e começaram a rir. Má! Mãe, ela é a pessoa mais legal que conhecemos, disse Bruno. Ela acredita na gente. Sempre diz que somos capazes de coisas incríveis. Ontem ela me disse que eu tenho mente de cientista, acrescentou Camila, radiante. E disse que eu e o Paulo trabalhamos melhor em equipe que muitos adultos, disse Pedro. Letícia estava claramente perdida. Este não era o cenário que ela esperava encontrar. Mas vocês não sentem falta da televisão? Dos jogos? No começo, sim, admitiu Bruno. Mas sabe, mãe, quando você faz coisas de verdade, os jogos ficam meio vazios. É melhor construir uma ponte de verdade que passar fase num jogo. E é melhor fazer experiências de verdade que assistir no YouTube, acrescentou Camila. Letícia me olhou através da tela com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Yolanda, preciso falar com você, sozinha. As crianças se retiraram e ficamos a sós na videochamada. O que você fez com meus filhos? Eu os tratei como seres humanos inteligentes e capazes, respondi calmamente. Eles estão diferentes. Não parecem mais crianças. Eles parecem crianças que descobriram seu próprio valor. É isso que a incomoda? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu não consigo competir com isso, disse finalmente, a voz quase um sussurro. Letícia, você não precisa competir. Você precisa continuar. Eles não vão querer voltar à vida anterior depois do que descobriram sobre si mesmos. Mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei como ser o tipo de mãe que ensina essas coisas. Por um momento, senti pena dela. Letícia não era má pessoa. Era apenas uma mãe que nunca havia aprendido a diferença entre amar e mimar, entre cuidar e superproteger. Você pode aprender, disse gentilmente. Se quiser. Ela desligou sem se despedir. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam tranquilamente,
Agora elas pediam para ir dormir no horário porque sabiam que dormir bem as fazia se sentir melhores no dia seguinte. Peguei novamente o folheto do cruzeiro. Faltavam exatamente 8 dias para minha partida. 8 dias para finalizar a lição mais importante que eu já havia dado em toda a minha carreira. O 10º dia chegou com uma surpresa. Às 6 da manhã, meu telefone tocou. Era Letícia, mas desta vez sua voz estava diferente. Não havia mais hostilidade, nem condescendência. Havia algo que me levou um momento para reconhecer. Humildade. Yolanda, preciso voltar. Hoje. Aconteceu alguma coisa? Sim, eu aconteci. Ela fez uma pausa longa. Passei a noite inteira pensando na nossa conversa de ontem. Em como meus filhos estavam diferentes. Em como eu nunca os vi tão confiantes e felizes. Caminhei até a janela. Lá fora, Bruno estava no quintal fazendo alongamentos matinais, sozinho, porque havia descoberto que gostava de como se sem vó depois. Era 6 da manhã e ele havia acordado por conta própria. Yolanda, eu sempre critiquei sua vida. Sempre pensei que você não entendia de responsabilidade porque nunca teve filhos, mas eu estava errada. Você entende melhor do que eu. Letícia, não. Deixa eu falar, por favor. Sua voz estava embargada. Em 10 dias, você fez pelos meus filhos o que eu não consegui fazer em anos. Você ensinou eles a se respeitarem, a descobrirem suas capacidades, a se tornarem pessoas melhores. E eu só os mimei até eles se tornarem pequenos tiranos. O silêncio se estendeu. Podia ouvir o barulho das ondas do lado dela. Meu voo chega às 3 da tarde. Podemos conversar quando eu chegar? Você poderia me ensinar como continuar o que começou? Por um momento, senti meu plano inicial vacilar. Mas então lembrei por que estava fazendo aquilo. Não era apenas sobre ensinar uma lição para Letícia. Era sobre mostrar o valor do respeito, da consideração, das consequências de nossas ações. Claro que podemos conversar, Letícia, mas antes preciso te contar uma coisa. O quê? Amanhã eu viajo. Um cruzeiro de 10 dias pelo Caribe. Silêncio total. Mas e as crianças? As crianças ficam com você. São seus filhos, Letícia. Sempre foram. Mas eu não sei como mantê-los assim. Eu não sei como fazer o que você fez. Então você vai aprender, da mesma forma que eles aprenderam. Um dia de cada vez, com paciência e consistência. Yolanda, eu não posso fazer isso sozinha. Você não está sozinha. Marcelo é pai deles também. E você tem 10 dias de cronograma detalhado, listas de atividades, explicações de como e por que cada coisa funciona. Deixei tudo anotado. Quando ela desligou, eu sabia que havia uma possibilidade de ela simplesmente jogar tudo fora e voltar aos antigos hábitos. Mas havia uma possibilidade maior de que a transformação das crianças fosse forte demais para ser ignorada. Às 3 da tarde, o carro de Letícia estacionou na minha garagem. Mas foi uma Letícia diferente que desceu do veículo. Os cabelos menos arrumados, a postura menos arrogante, os olhos mais atentos. As crianças correram para recebê-la e, pela primeira vez em anos, vi um abraço de família que parecia genuíno. Eles estavam ansiosos para mostrar tudo o que haviam aprendido, todos falando ao mesmo tempo sobre experimentos, descobertas, conquistas. Mãe, você precisa ver a ponte que eu construí. E minha experiência química. A gente aprendeu a trabalhar em equipe. E eu sei lavar minha própria roupa agora. Letícia olhava para eles com uma mistura de orgulho e espanto. Então se virou para mim. Como você conseguiu? Eu os vi, respondi simplesmente. Não como problemas a serem resolvidos ou objetos a serem mimados. Eu os vi como pessoas capazes de crescer. Passamos 2 horas sentadas na minha sala enquanto eu explicava cada aspecto da rotina que havia criado. Por que acordar cedo funcionava, como transformar tarefas domésticas em aprendizado, a importância de expectativas claras e consequências consistentes. Letícia fez anotações como uma aluna aplicada.
De vez em quando parava para fazer perguntas ou expressar preocupações. E se eles se rebelarem quando voltarmos para casa? Eles vão testar os limites. É normal. Mantenha-se firme nos primeiros dias e eles vão se readaptar. E se eu não conseguir ser consistente como você foi? Você não precisa ser igual a mim. Você precisa ser consistente com você mesma. As crianças respeitam a autenticidade. Quando chegou a hora de se despedirem, algo extraordinário aconteceu. Bruno me abraçou primeiro. Obrigado, vó Yolanda, pelos melhores dias da minha vida. Camila veio em seguida. Você me ensinou que sou inteligente de verdade. Os gêmeos me abraçaram juntos. A gente vai sentir saudades da nossa rotina. Letícia foi a última. Seu abraço foi longo e apertado. Obrigada, ela sussurrou no meu ouvido, por me mostrar que tipo de mãe eu posso ser. Quando eles foram embora, minha casa ficou estranhamente silenciosa. Por um momento, senti o peso da solidão que Letícia sempre disse que eu devia sentir. Mas foi só por um momento. No dia seguinte, Marina veio me buscar para o aeroporto. Vó Yolanda, a senhora está radiante. Como foi cuidar das crianças? Sorri, ajustando meu chapéu de sol novo. Foi lembrar por que escolhi a educação como profissão e por que escolhi a liberdade como estilo de vida. O voo para Belém durou 2 horas. O embarque no cruzeiro foi tranquilo. Meu camarote tinha vista para o mar, uma varanda privativa e uma cama só minha. Na primeira noite, durante o jantar, conheci outras pessoas viajando sozinhas. Aposentados, divorciados, viúvos, solteiros por escolha. Pessoas que, como eu, haviam descoberto que a solidão e o isolamento são coisas muito diferentes. No terceiro dia de viagem, recebi uma mensagem de Letícia. As crianças acordaram às 7 sem reclamar. Bruno fez o café da manhã para todo mundo. Acho que vou conseguir. Obrigada. No quinto dia, Camila ganhou um prêmio na escola por um projeto de ciências. Ela disse que aprendeu na casa da avó Yolanda. No sétimo dia, os gêmeos se ofereceram para ajudar com a faxina do sábado. Marcelo não acreditou. Eu mal acreditei. No último dia do cruzeiro, enquanto observava o pôr do sol do deck, refleti sobre os últimos meses. A aposentadoria, o telefonema desrespeitoso, a semana transformadora, a viagem dos sonhos. Aos 66 anos, eu havia descoberto que ensinar não era apenas minha profissão, era minha missão de vida. E que, às vezes, as lições mais importantes acontecem fora da sala de aula. Quando voltei para Santarém, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Era de Bruno. Vó Yolanda, espero que tenha aproveitado sua viagem. Queria contar que continuo acordando cedo e que comecei a ajudar outros colegas com matemática. Minha professora disse que tenho jeito para ensinar. Acho que aprendi isso com você. Obrigado por me mostrar quem eu posso ser. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei na minha estante de livros, entre Pedagogia da Autonomia e A Arte de Educar. Na segunda-feira seguinte, recebi um telefonema inesperado. Era a diretora da escola onde eu havia lecionado por tantos anos. Yolanda, temos uma proposta para você. Que tal dar oficinas para pais sobre educação positiva? Muita gente está perguntando sobre seus métodos depois do que aconteceu com os filhos da Letícia. Sorri, olhando para meu cronograma vazio de aposentada. Posso pensar no assunto? Desliguei o telefone e fui até minha poltrona favorita. Peguei um caderno em branco e escrevi na primeira página. Projeto: Educando Famílias. Como transformar lares em espaços de crescimento. Aos 66 anos, minha aposentadoria estava apenas começando. 2 semanas depois, recebi outro telefonema. Era Letícia. Yolanda, as crianças estão perguntando se você pode vir jantar conosco no domingo. Eles querem mostrar os projetos que estão desenvolvendo na escola. E eu... Bem, eu gostaria da sua companhia também. Claro, respondi. Será um prazer. Mas antes de desligar, acrescentei. Ah, Letícia, da próxima vez que precisar de alguém para cuidar das crianças, sugiro que pergunte em vez de assumir e ofereça uma compensação justa. Respeito se constrói com consideração.
Houve uma pausa, depois uma risada genuína. Entendido, sogra. Mensagem recebida. Naquela tarde de domingo, sentada à mesa da família do meu filho, observando 4 netos confiantes contarem com entusiasmo sobre seus projetos escolares, suas responsabilidades domésticas e suas descobertas pessoais, senti uma satisfação profunda. Letícia me serviu o melhor pedaço do assado e disse: "No meu lugar, qualquer pessoa teria feito a mesma coisa que você fez?" Sorri, cortando delicadamente minha carne. "Não sei, Letícia, mas posso dizer uma coisa: qualquer pessoa pode aprender a valorizar e respeitar quem a ajuda. É uma questão de escolha." Marcelo, que havia ficado praticamente em silêncio durante toda a refeição, finalmente falou: "Mãe, obrigado. Por tudo. Por ter mostrado para a gente que nossos filhos são capazes de muito mais do que imaginávamos. E por ter mostrado para nós que tipo de pais queremos ser." Naquela noite, voltei para minha casa tranquila, com o coração cheio. No meu criado mudo, ao lado da cama, estava meu caderno de projetos futuros. No computador, 3 e-mails de pais interessados nas minhas oficinas. Na agenda, 2 convites para palestras sobre educação familiar. Aos 66 anos, solteira por escolha, mãe por destino, aposentada por direito e educadora por vocação, eu havia descoberto que a vida mais plena não é aquela que segue o roteiro que outros escrevem para nós. É aquela em que temos coragem de escrever nosso próprio final. E o meu estava apenas começando. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda: no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.